Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavra, para mais um dia de devocional. Vamos lá? Abre a tua Bíblia em Daniel, capítulo 12, tá? A partir do versículo 1 que a gente vai estar lendo. Eu aproveito então para falar também que o Daniel encerra aqui no capítulo 12, tá bom? A gente vai estar terminando o livro de Daniel hoje e amanhã a gente vai estar começando um outro livro que Deus vai instruir-me para a gente estar aqui vindo fazer o devocional, tá bom? Então aguardo você aqui amanhã para a gente estar fazendo um outro livro, um outro devocional, e com isso Deus vai nos agregando conhecimento, vai nos agregando palavra, e a gente vai crescendo e fortalecendo a nossa fé através da palavra e nele, tá? Então vamos estar aqui fazendo uma oração para a gente estar começando o devocional. Vamos lá? Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por essa palavra, Paizinho. Obrigada, Jesus. Obrigada por ser o nosso único Senhor e suficiente Salvador de nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, eu quero convidar o Senhor Jesus, o Espírito Santo, para juntos darmos continuidade aos devocionais, Pai. Aonde tem falado conosco, onde o Senhor tem nos direcionado, onde o Senhor tem nos mostrado, Pai, o quão fiel o Senhor é a nós, Pai. Obrigada, Senhor, por estar nos dando conhecimento através da Tua palavra e nos fazendo tornar um contigo, Pai. Senhor, pelo poder do nome de Jesus, eu quero convidar o Espírito Santo nesse local para nos dar maior entendimento da Tua palavra, Senhor, a qual a gente possa entender o significado e o sentido nas entrelinhas, Pai, ao qual o Senhor quer falar conosco, Pai. Em nome de Jesus eu agradeço. Amém. Gente, abre a tua Bíblia em Daniel, capítulo 12, versículo 1, que fala assim: E o anjo continuou dizendo: Nesse tempo aparecerá o anjo Miguel, o protetor do povo de Deus. Será um tempo de grandes dificuldades, como nunca aconteceu desde que as nações existem. Mas nesse tempo serão salvos todos os povos de Deus que tiverem seus nomes escritos no livro de Deus. Muitos dos que tiverem morrido viverão de novo. Uns terão a vida eterna e outros sofrerão o castigo eterno e a desgraça eterna. Gente, somente até aqui, versículo 1 e 2. E que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? Aqui, no capítulo 12, é a visão, tá, que o anjo Miguel está dando para Daniel em prol do futuro, ou seja, algo que estava para acontecer. Eu não sei se vocês se atentaram aqui, mas Deus está falando sobre o livro de Deus, que é o mesmo livro que a gente recita na oração de arrependimento quando nós falamos o livro da vida. Escreve o meu nome no livro da vida. O escreve o meu nome no livro da vida é o escreve o meu nome no livro de Deus. Ok? Então, eu estou explicando aqui para vocês se situarem aonde a gente está querendo chegar. E o que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? É justamente sobre isso, sobre arrependimento, sobre a eternidade, sobre passar a eternidade na glória com Deus. Muitos hoje em dia não estão dando importância para esse pequeno detalhe. Entende? Muitos hoje em dia estão banalizando o evangelho de um modo geral, ok? Dizendo que o evangelho é permissível, dizendo que o evangelho aceita tudo, ok? Para poder, enfim, atrair pessoas para o evangelho de uma forma errada. Porém, gente, o evangelho, a Bíblia, ela veio para contrariar as crenças limitantes que as religiões estão impuseram no decorrer desses anos todos, dessa vida toda, né? Sobre as pessoas, sobre a humanidade. Eu preciso que você entenda que Deus é um espírito. Então, para você ter conexão com Deus, para você vir a entender o que Deus quer falar contigo, você precisa estar em espírito. Dentro de você, você é um corpo. Dentro de você habita um espírito. Ok? Então, o teu espírito que está aqui dentro, que muitos dos espíritos de muitas pessoas estão dormindo, ok? É esse espírito que está dormindo dentro de você que precisa ser conectado com Deus. Então, hoje existem muitas pessoas que vão a denominações, que vão a igrejas apenas de corpo presente, que vão a denominações para buscar respostas, mas que entram de um jeito e saem do mesmo jeito. Ou seja,
O lugar onde ela está indo não atribuiu nada para ela, por quê? Porque não ensinaram para ela que ela precisa estar em espírito para conectar com Deus. Então estão impondo de uma forma que é só você ir em determinado dia, em um determinado horário, para você ir lá de corpo presente, estar naquele lugar, adorando ao Senhor, entende? E voltar para casa. Mas não é só isso. Deus não é só isso. Para você ter conexão com Deus, para você conseguir entender o que Deus está te falando, para você conseguir entender o direcionamento de Deus para sua vida, você precisa ter relacionamento com Ele. E a gente só consegue relacionamento com Deus na nossa individualidade. Você procurando a Deus no seu secreto. A gente precisa parar daquele modismo, daquele comodismo, né? De só ficar escutando a palavra, de só ficar dependendo de terceiros para poder absorver o que Deus quer falar conosco. A gente precisa sair do comodismo e buscar a Deus na nossa individualidade. Você precisa buscar a Deus na sua individualidade. Você precisa buscar a Deus na sua intimidade. Deus não é só você buscar a Ele nos domingos, nas quartas, nas quintas, no sábado. Não, Deus não é só isso. Deus é poderoso demais para se limitar a pequenos dias. Você precisa buscar a Deus todos os dias. Você precisa manter uma rotina de oração e constância com Ele todos os dias. Entende, gente? Eu não sei se você teve essa oportunidade de ter uma explicação dessa na denominação que você vai. Mas se você não teve, Deus está me usando agora para te falar como é que é. Você precisa ter relacionamento com Ele. Entende? Eu não estou falando aqui que você não é para ir na denominação que você frequenta. Continua indo na denominação que você frequenta. Porque é bom a gente se relacionar com pessoas que falam a mesma linguagem. Isso edifica a nossa fé, isso edifica a gente se vê como mais um, né? Na sociedade, num grupo, ok? Então é bom para ti, mas a sua salvação, o seu processo vai começar a partir do seu relacionamento com Deus. A sua salvação só vai acontecer se você passar pelo processo. Desculpa, errei. A sua salvação vai acontecer se você abrir a porta para Jesus e deixar entrar, ok? Você abriu a porta para Jesus, Jesus veio. Porém, a eternidade com Deus só vai acontecer se você se permitir passar pelo processo de cura e libertação. Entende? Então, a gente precisa entender que são etapas que a gente precisa concluir para a gente vir a ter mais de Deus, mais conhecimento de Deus, mais sede de Deus, mais vontade de ter Deus na nossa vida. Então, a gente precisa, gente, abrir a nossa mente, sair da caixinha e expandir a mente. Quando eu falo sair da caixinha, você sair de crenças limitantes que foram impostas para todos nós no decorrer do nosso crescimento e desenvolvimento como ser humano, que a gente precisa depender daquilo ali, que é só ali que você vai encontrar Deus. Não. Não é só na denominação que você vai encontrar Deus. Não. Não é só com o pastor que você vai encontrar Deus. Não. Você precisa também ter intimidade com Deus. Você também precisa buscar a Deus na sua individualidade. Um complementa o outro, entende? O pastor é importante? É. A igreja que você vai é importante? É. A denominação que você frequenta é importante? É. Mas a sua salvação só vai acontecer mediante o seu relacionamento com Deus. A sua eternidade só vai acontecer mediante ao seu relacionamento com Deus. Porque é necessário você se preparar para viver a eternidade com Deus. Por quê? Porque Deus é santo. E quando a gente vem para Ele, a gente vem sujo. A gente abre a porta para Jesus. Mas dentro de nós existe o pecado. Dentro de nós ainda existe a velha criatura. Entende? Por mais arrependimento que você tenha feito, né? Que a gente precisa se arrepender verdadeiramente para poder aceitar Jesus como único e suficiente salvador da nossa vida. A gente abre a porta. O seu pecado ainda continua aqui dentro. Não é dar um estalo, apertar um botão, tá tudo bem. Né? Não é um passe de mágica.
Você precisa passar por um processo para poder passar, para poder ser liberto, para poder aprender como é que acontece com as coisas de Deus, para poder aprender a ter conexão com Deus. Quantas pessoas hoje em dia me perguntam como é que faz para escutar a voz de Deus? Como é que eu faço para escutar a voz de Deus? Como é que eu escuto? Através de relacionamento. Eu me dispus. Eu estou pagando preço todos os dias. De renúncia, de oração, de entrega, de acreditar. Por quê? Porque eu quero isso para minha vida. Então, para a gente passar a eternidade com Deus, é uma decisão que você precisa tomar na sua vida. Passando pelo processo, todos os dias ali, procurando a Deus na sua intimidade, procurando a Deus no seu secreto, fazendo leitura da palavra. Ah, Roberto, eu tenho dificuldade de ler, ou eu não consigo ler, ou eu sou uma pessoa analfabeta, não tive instrução, não tive estudo, como é que eu faço para ler a palavra? Hoje em dia, na internet, existe palavra de Deus, a Bíblia de Deus em áudio. Pede para alguém colocar para você, ou você mesmo vai lá com o dedinho e bota lá, sobe lá no primeiro livro de Gênesis, começa de Gênesis até Apocalipse e começa a escutar. Entende? Faça isso todo dia um capítulo, igual a gente faz aqui, devocional. Devocional eu não pego um livro e começo do início ao fim aquele livro, a gente faz o devocional. Mesma coisa. Pega o seu celular, vai lá no aplicativo, o primeiro livro que você escolher, começa do capítulo 1 até o último capítulo e lê e escuta. Entende? A palavra vai estar entrando. E quando a palavra entrar e fizer morada aqui dentro de você, você precisa colocar essa palavra em prática. Porque nada adianta a gente saber da teoria se a gente não praticar o que a gente está aprendendo. A palavra, ela é viva. A gente não absorve a palavra e deixa aqui dentro, para ela ficar viva aqui dentro. A gente mantém a palavra viva em nós através da prática da palavra que a gente está escutando. Ou seja, toda palavra que você escuta aqui, toda palavra que você lê na Bíblia, na sua intimidade com Deus, você precisa colocar a palavra em prática. Por quê? Porque dessa forma você vai estar praticando o que você está aprendendo. Ou seja, a partir do momento que você vai estar praticando o que você vai estar aprendendo, você vai conseguir entender o que Deus quer para a sua vida. Entende? E você vai estar se tornando parecido com Cristo. Você vai começar a ter as características de Cristo. Você vai ver que a forma que você fazia antes era uma forma diferente da forma que você está aprendendo agora. Então, você mesmo vai ver um confronto contigo. Quando existe esse confronto, que a gente vê que a forma que a gente fazia antes e a forma de Jesus é diferente da nossa, está acontecendo nesse processo uma libertação. Entende? Então a gente precisa colocar a palavra em prática, a gente precisa buscar a Deus na nossa intimidade, a gente precisa se arrepender, tá? Dos nossos pecados, a gente precisa estar em intimidade com Deus, a gente precisa ter relacionamento com Deus, porque somente dessa forma a gente vai conseguir passar a eternidade com Deus. E uma coisa que a gente precisa se ligar, é uma constância de todos os dias, tá? Ah, Roberta, eu não consigo fazer todos os dias. Começa com o que você consegue. Com o tempo de você se relacionando com Deus, Ele próprio vai fazer você adquirir disciplina para poder buscá-lo todos os dias. Entende? Ele próprio vai colocar a semente no teu coração, vai germinar e vai frutificar, e você vai começar a buscar mais, você vai buscar cada vez mais a presença dele. Apenas dê o primeiro passo em direção a Deus na sua intimidade com Ele, para vocês virem a ser moldados, lapidados, forjados e preparados para passar a eternidade com Deus. Tá bom, gente? Essa foi a palavra de hoje. Vamos estar aqui fazendo uma oração para a gente estar encerrando esse momento. Vamos lá? Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu quero te agradecer por essa palavra, Paizinho. Obrigada, Pai, mais uma vez, Senhor, pela tua paciência, pelas tuas instruções para conosco, Pai. Senhor, ensina-nos, Pai, a estar sempre na tua presença, a buscar sempre a Ti. Nos dê disciplina, Senhor, para a gente estar adquirindo vontade de estar na tua presença, Senhor. Paizinho, perdoa os nossos pecados, perdoa a nossa fraqueza, Senhor. Perdoa, Pai, em nome de Jesus, a nossa indisponibilidade, muitas das vezes por falta de conhecimento, Pai, ou por falta de
não achar que é necessário estar na tua presença toda hora, Pai. Mas em nome de Jesus, Senhor, coloque em nós corações, Senhor, obedientes a Ti e a Tua palavra, Senhor. Coloque em nós, Pai, corações sedentos por estar na Tua presença, Senhor, para buscarmos o nosso alimento diário, Pai. Pai, pelo poder do nome de Jesus, eu quero consagrar cada vida aqui a Ti, que cada vida venha ter um real encontro contigo, um encontro que sara, que transforma, que cura, que liberta. Que cada vida, Senhor, venha ser um contigo, Pai, nas suas vidas, nas suas casas, nos seus lares, Senhor. Mas em nome de Jesus, Senhor, eu agradeço. Amém. Gente, obrigada. Que Deus abençoe a todos. Que vocês venham ter um dia, uma tarde, uma noite espetacular na presença de Deus, tá bom? Fique na paz. Tchau, tchau.